Nossa história começa em um bar de karaokê lotado. An Jin-soo, residente do 3º ano em cirurgia geral, presencia uma cena absurda. Sem pensar, Jin-soo desfere um soco no rosto de um homem. Naquele instante, ele se dá conta da gravidade da ação e pensa: acabei de estragar o meu futuro. Com o rosto ainda tenso, ele justifica o golpe. Ele tocou de forma inapropriada na minha noiva. O homem agredido, atordoado, ergue o olhar e revela com indignação: como ousa bater no seu orientador acadêmico? Mas Jin-soo não se intimida. Gritando com convicção, ele rebate: sim, fiquei. Posso aguentar qualquer coisa, menos ver alguém assediando minha namorada. Mesmo em meio ao caos, Jin-soo reflete com pesar. Independente do motivo, o preço que paguei por bater no meu orientador foi altíssimo. No dia seguinte, no hospital universitário, Jin-soo é chamado pelo diretor. Com olhar severo, o homem afirma: você agrediu um professor. Quem você pensa que é? A decisão foi implacável e sem espaço para apelação. Jin-soo foi sumariamente expulso do programa de residência médica, jogado para fora do hospital universitário que ele tanto respeitava. Foi como abandonar um pedaço da sua identidade. Sem diploma concluído, sem carta de recomendação e com a reputação manchada, ele tentou manter a esperança. Visitou dezenas de hospitais privados, levando seu currículo e explicações engasgadas. Mas a resposta era sempre a mesma: sorrisos forçados, olhares desconfortáveis e a frase definitiva: infelizmente, não podemos contratá-lo neste momento. Sem os laços de uma família influente, contatos políticos ou um sobrenome respeitável, todas as portas estavam fechadas. A medicina, que antes era sua vida, agora parecia um sonho distante. Foi nesse momento de desespero que surgiu o que parecia ser uma luz no fim do túnel. Um homem bem vestido, com um sorriso seguro, apertou sua mão com firmeza e disse: tem um bom olho para pessoas. Nossa clínica será um sucesso. Jin-soo não hesitou. Acreditou em cada palavra, mas o sonho virou pesadelo. Logo após o investimento, o homem desapareceu sem deixar rastros. Com o estômago revirado, Jin-soo foi até a delegacia em busca de justiça. Cabisbaixo, entregou os documentos e mostrou a foto do golpista. Do outro lado da mesa, o investigador folheava os papéis com ar burocrático. Jin-soo se inclinou e perguntou: você disse que o suspeito mora nos apartamentos Seogyu? Foi quando a ficha caiu. Seogyu era onde o professor Kim morava. A verdade é cruel. O investidor era amigo do professor. Tudo foi arquitetado para arruinar sua vida. Mesmo arrasado, Jin-soo ainda acreditava que tinha o amor da sua vida ao seu lado. Mas essa última esperança também estava prestes a se romper. Sentada diante dele, com os olhos tristes, a noiva de Jin-soo suspirou fundo antes de dizer: sei que você está passando por um momento difícil, mas vamos esquecer que falamos de casamento. E antes que ele pudesse reagir, ela completou: sinto muito. Você vai conhecer alguém melhor. Foi o golpe final. Emprego, dinheiro, amor, tudo desmoronou. Ferido no orgulho e na alma, Jin-soo sabia que havia perdido quase tudo. Mas mesmo depois de ser traído, humilhado e arruinado, ainda restava uma fagulha dentro dele. Ele queria tentar mais uma vez. Talvez se eu implorar, ele me aceite de volta. Com esse pensamento sufocante, ele voltou ao hospital universitário, o mesmo de onde fora expulso. Cada passo até a sala do professor parecia pesar 100 quilos. Com os olhos baixos, ele empurrou a porta, tentando soar calmo. Professor, está aqui? Há quanto tempo? Mas as palavras morrem em sua garganta. Ali, no fundo da sala, estavam o professor Kim e sua noiva, juntos. Rindo. Íntimos. Foi como levar uma facada no coração. O mundo ao redor pareceu desabar. Transtornado, Jin-soo grita: vocês, como puderam? Isso é imperdoável. Tentando se justificar, o professor fala com nervosismo: ei, isso é só um mal-entendido. Mas a mulher o interrompe: o professor me forçou. Aquilo foi o último golpe. Mas Jin-soo não deixaria isso assim. Ele queria justiça. Alguns dias depois, Jin-soo caminhava sozinho por um beco escuro, quando foi abordado por um homem encapuzado. O desconhecido se aproximou e perguntou, de forma direta: você é Jin-soo? Desconfiado, Jin-soo respondeu: sim. Quem é você? Antes que pudesse reagir, sentiu algo perfurar seu abdômen. O homem agiu rápido, preciso, em um único movimento, o golpe foi desferido e sua boca tapada. A dor veio junto com o choque. Sua consciência começou a escurecer. Pouco tempo depois, Jin-soo foi colocado no porta-malas de um carro. Ele foi levado para uma clareira afastada de tudo, cercada por árvores altas e o silêncio absoluto da madrugada. A escuridão ao redor parecia engolir qualquer esperança de socorro. Com os pensamentos embaralhados pela dor e a consciência se esvaindo, ele mal percebia a realidade ao seu redor, até que, ao longe, escutou uma voz em uma ligação telefônica. Sim, professor. Já cuidei dele. Espero que o pagamento chegue logo. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. Ainda consciente, apenas conseguia pensar: aquele professor mandou me apagar. Não, ainda não posso morrer. Isso é muito injusto.
De repente tudo fica escuro. Até que um som surge. Diante dele, um sistema virtual se abre, exibindo dados como nome, data da morte e pontos de boas e más ações. E então, uma voz sintética se manifesta. Você é um novo espírito que faleceu recentemente. Sem entender, Jinsou reage. O quê? Eu morri? A resposta vem de forma direta. Você está sendo julgado neste momento. Com base nos seus pontos, poderá escolher, ir para o céu agora ou comprar um bilhete de renascimento. Atordoado, Jinsou questiona. Espera. Do que você está falando? Ir pro céu? Bilhete de renascimento? A voz ignora sua confusão. Se não comprar em 30 segundos, a passagem para o céu será adquirida automaticamente. Iniciando contagem. 1, 2, 3. Por que tanta pressa? Não deveria me dar pelo menos um tempo para pensar? Enquanto isso a contagem continua. 23, 24, 25. Desesperado e decidido, ele grita. Eu quero reviver. Bilhete de renascimento adquirido. Como médico habilidoso, você será enviado a um local onde suas habilidades sejam úteis. Então, escolha uma das 3 opções. Um lugar com menos de 10 pacientes. Um lugar com menos de 20 pacientes. Um lugar com muitos pacientes. Se vou tratar pacientes assim que reviver, quanto mais, melhor. Vou salvar vidas, e quem sabe, ganhar dinheiro. A terceira opção. Um lugar com muitos pacientes. Vou cumprir minha missão como médico. A propósito, o que é você? Um anjo? Um sistema de computador? Sem receber resposta, Jinsou é sugado por um vórtice. Ele desperta, ainda tonto. Ai, minha cabeça, por que dói tanto? Minha ferida, está se curando? Foi uma boa decisão ter revivido. Mas então, ele se dá conta do ambiente ao redor, um campo de batalha caótico, com o som distante de gritos. Enquanto observa o cenário devastado, suas memórias começam a emergir, inundando sua mente como um rio impetuoso. Lembranças daquela vida, sua infância, os anos de estudo árduo, a sua família e a perda trágica, tudo isso se mistura com imagens de um mundo desconhecido. Ele sente a presença daquele corpo que agora ocupa, como se fosse um estranho. E então, a revelação o golpeia. Não pode ser. Eu vim parar no período dos 3 reinos? Um período de guerras incessantes, intrigas mortais e heróis lendários, onde o destino de toda uma nação é decidido pela força e pela astúcia. Um lugar onde a sobrevivência não é garantida, e cada passo pode ser o último. No topo da colina, ele avistou o vilarejo em chamas. A cada passo, o horror se tornava mais claro, casas destruídas, corpos espalhados, sangue por todos os lados. Gemidos fracos ainda rompiam o silêncio. Ele não conhecia aquele lugar, mas o que viu ali jamais sairia da sua memória. Os gritos de sofrimento o puxavam de volta à ação. Sem hesitar, correu até um dos feridos, ajoelhando-se ao lado do homem, e examinando seu estado com o olhar afiado de alguém que sabia exatamente o que fazer. Deixe-me examinar suas feridas. Por favor, coloque as mãos. A frase ficou incompleta ao perceber a falta dos equipamentos. Luvas? Sem chance, e água para lavar as mãos? Não tem nada disso aqui. Como agir? Enquanto ainda tentava decidir como agir, um velho surgiu correndo em sua direção. Seu rosto era marcado pela preocupação e os olhos, cheios de lágrimas, buscavam sinais de vida naquele que agora chamava de jovem mestre. Era o Sr. Wang, um servo fiel. Jovem mestre Liang. Ó céus, jovem mestre. Você está bem? Liang mal teve tempo de responder. Wang se aproximou ainda mais, examinando seu corpo com desespero. Hein? Por que tem tanto sangue? Você se machucou, jovem mestre? Com voz firme, Liang respondeu. Estou bem. Esse sangue não é meu. Antes de mais nada, encontre um poço e me traga um pouco de água limpa. O máximo que puder. Também preciso de algumas agulhas e linhas. Enquanto o velho corria para atender ao pedido, Liang refletia com angústia. Se eu estivesse em um hospital, anestesiaria o paciente, relataria seu estado aos outros e o trataria com os instrumentos adequados. Aqui, só me restam as mãos. E olhando para elas, completou em pensamento. Não há o que fazer. Tenho que verificar manualmente se há feridas internas. Um calafrio percorreu sua espinha quando sentiu o suor escorrer pelo rosto. O medo o dominava. Mas sem hesitar, deu um leve tapa em si mesmo, buscando foco e coragem. Curvou-se sobre o corpo do homem e começou a inspecionar com precisão clínica. Vai ser perigoso se o sangue bloquear as vias aéreas. Sem um assistente, é difícil ver dentro da cavidade abdominal. Maldição! A tensão crescia, mas ele não recuou. Não tenho escolha a não ser avaliá-lo com minhas próprias mãos. A aorta abdominal, a artéria mesentérica superior, tudo parece bem por aqui. O intestino delgado também parece intacto. Mas então algo diferente tocou sua pele. Uma textura e odor que não deixavam dúvidas. Maldição! O intestino grosso está rompido. As fezes podem ter se espalhado pela cavidade abdominal.
Mas antes, tenho que drenar esse sangue. Logo, Wang voltou acompanhado de alguns aldeões, trazendo tudo o que foi pedido. Trouxemos as coisas, jovem mestre. Sem perder tempo, Liang gritou. Agora, por favor, me tragam um pedaço de pano de algodão. Um limpo. Wang correu novamente, compreendendo a urgência. Uma mulher se aproximou e lhe entregou uma agulha e linha, improvisadas com os recursos locais. Liang mal pôde conter a frustração ao ver o material. Eu não esperava uma agulha cirúrgica, mas isso é mais grosso do que uma caneta. E a linha, feita de fios torcidos? Isso está me deixando louco. Mesmo assim, não havia outra escolha. Com mãos firmes, começou a trabalhar com o que tinha. Enquanto costurava, sentia a raiva crescer. Que anjo difícil! Se era para me reviver nesse caos, poderia pelo menos ter me dado algumas ferramentas melhores. Mas se ele acha que vou desistir, está muito enganado. O sangue jorrava, e ele improvisava como podia. Solução salina? Claro que não teriam. Nem há tempo para ferver a água. Então vou usar isso mesmo. Deve estar limpo o suficiente. Vamos colocar o intestino de volta. 2 drenos para remover o escorrimento, isso deve bastar. Apesar do cansaço, sua dedicação não cedia. Cada ponto costurado era um pequeno triunfo contra a morte. Quando terminou, respirou fundo, avaliando o resultado. Fiz tudo o que pude. A sutura saiu melhor do que eu esperava. Do outro lado do campo, uma mulher surgiu correndo, desesperada, aos prantos. Como eu vou viver sozinha? Liang a olhou nos olhos, tentando oferecer alguma paz. Não se preocupe. O tratamento correu bem. Se os céus ajudarem um pouco, ele vai sobreviver. Ela hesitou, incrédula. O quê? Mas, a barriga dele foi aberta. Ele pode mesmo viver? Você, por acaso é um médico? Coçando a cabeça, cansado, mas satisfeito, ele respondeu com simplicidade. Sou. Mesmo exausto, Liang não parou. Continuou atendendo, correndo de um lado para o outro entre os feridos. Salvou muitos. Mas nem todos. E por mais que sentisse a dor da impotência, mantinha o olhar obstinado. Mais uma pessoa, só mais uma. Tenho que salvar pelo menos mais uma. No fim da tarde, ele e Wang deixaram o campo de batalha, caminhando lado a lado por uma trilha de terra, ainda marcada pelo caos. Murmurou. Aqueles malfeitores mereciam ser punidos. Mas é um alívio saber que o jovem mestre está bem. Liang assentiu com um sorriso cansado. Mas por dentro, pensava. Embora o verdadeiro jovem mestre tenha morrido, agora, sou eu quem habita este corpo. A conversa continuou enquanto caminhavam. Já que os soldados foram enviados, os malfeitores devem ter sido eliminados, certo? Wang fez uma careta desconfortável antes de responder. Acho difícil. Você acha mesmo que soldados arriscariam a vida por isso? Ainda mais nas montanhas? Provavelmente fingiram lutar contra eles. Dizem que os malfeitores subornam até funcionários do governo. Então, lembrou-se das aulas de história. A revolta dos turbantes amarelos. Uma era de guerra e caos vai começar, e não há para onde fugir. Após uma longa caminhada, o jovem mestre finalmente chegou em casa. Já era noite quando o Sr. Yang se aproximou respeitosamente e disse: Por favor, tome um banho primeiro. As pessoas podem pensar que você se machucou. Farei isso, respondeu Liang com um leve sorriso. Você fez um ótimo trabalho, Sr. Yang. Enquanto preparava o banho, Liang mergulhou em pensamento sobre a vida do corpo que agora habitava. Lembrou que o jovem havia sido emboscado ao voltar dos estudos no exterior. Seus pais e avós morreram cedo, e a família perdeu prestígio. A mãe, adoentada, sofria de dores abdominais há meses. Preocupado, o antigo Liang começou a estudar medicina para tentar entender sua condição. Também pensou nos irmãos, Fang, de 21 anos, e Weilin, de 18. Pensar nesses nomes o fazia hesitar. Em sua vida passada, tinha 31, e chamar alguém de irmão mais velho soava estranho. Mas, se quisesse viver nesse corpo, teria que se acostumar. Foi então que uma voz o chamou. Liang. Ao se virar, viu seu irmão mais velho, Fen, aproximando-se apressado. Sim, Fen? Ouvi sobre o que aconteceu com Wang-san. Você se encontrou com malfeitores? Está bem? Felizmente, não me machuquei, respondeu Liang. Fen soltou um suspiro de alívio. Ufa! Achei que meu coração fosse parar por um momento quando ouvi falar dos malfeitores. Como está a mãe? Perguntou Liang, com preocupação no olhar. A mesma de sempre, disse Fen. Comeu algumas colheradas de mingau e adormeceu agora há pouco. O semblante de Liang entristeceu. Entendo, ela acabou de dormir. Não devo acordá-la. Vou vê-la amanhã cedo. Você estudou no exterior por tanto tempo e vai ver nossa mãe só pela manhã?
Indagou Fen. Liang hesitou. Sabia que, se fosse visto como alguém que evita visitar a própria mãe após tanto tempo longe, seria taxado de ingrato. Mas decidiu se manter firme. Fen, eu também gostaria de vê-la agora. Mas ela acabou de adormecer. Como poderia acordá-la apenas para satisfazer minha vontade? Isso seria egoísmo da minha parte. O irmão sorriu, compreensivo. Bem, ela realmente demorou para conseguir dormir. Se a acordássemos agora, seríamos filhos ruins. Não me surpreende que você seja mais atencioso do que eu. Deve ter aprendido muito em Seoju. Vá descansar. Você deve estar exausto do dia que teve. De volta ao quarto, Liang caiu sobre a cama, esgotado. Sentia no corpo e na alma o peso de um dia intenso. Então essa é a sensação de um dia agitado. Como vou viver daqui para frente? Estou perdido. Não sei nem por onde começar, murmurou, antes de fechar os olhos e adormecer. Enquanto ele dormia, o sistema silenciosamente se ativava. Na tela invisível, 2 mensagens surgiram. Todas as doenças existentes, danos internos e externos foram curados. As funções corporais foram otimizadas. Ainda mergulhado no sono, Liang murmurou, indiferente. Depois de uma boa noite de sono, o protagonista acorda se sentindo surpreendentemente leve, como se o próprio corpo tivesse mudado da noite para o dia. Com um grande bocejo e um espreguiçar natural, ele percebe algo estranho. Seus movimentos estão mais soltos, mais amplos, quase sobre-humanos. Sem entender direito, começa a testar. Ele faz um espacate perfeito, e, num impulso, fica de cabeça para baixo, como se desafiasse a gravidade. Cada movimento fluía com uma flexibilidade que ele certamente nunca teve antes. Ele para por um momento, surpreso, e ri sozinho. Ser flexível nunca é demais, mas isso aqui tá esquisito. Meu corpo inteiro parece novo. Desce para o café da manhã tentando não pensar demais, mas a sensação permanece. Na mesa, o contraste entre o luxo da casa e a simplicidade da refeição salta aos olhos. Sem carnes, ovos ou peixe, apenas legumes, folhas e arroz cozido. Ele se senta calado, observando. Por dentro, reclama. Estou no auge do crescimento, e só como grama. Não é à toa que continuo magro desse jeito. Olha para o irmão do meio. Físico forte, postura firme. Quase intimidador. O que será que ele anda comendo para ficar assim? Não pode ser só isso da mesa. A conversa vira para um tema delicado, o incidente do dia anterior. Veilin, o irmão do meio, comenta que escutou que ele enfrentou bandidos, e o garoto confirma com serenidade que conseguiu escapar sem ferimentos. É aí que surge a sugestão: ler livros é importante, mas ele deveria aprender artes marciais. De forma rápida, o protagonista concorda com o irmão, dizendo que já estava planejando fazer isso. A resposta rende uma gargalhada escandalosa de Veilin, que debocha lembrando do garoto que trocou artes marciais por livros. Por dentro, o protagonista engole o orgulho. Ainda está no corpo de uma criança e precisa ser estratégico. Mas a experiência de ter sido perseguido por bandidos o marcou. Seu irmão mais velho comenta que a perseguição deve ter sido assustadora. Liang apenas concorda com a cabeça. Mentalmente, pensa: e se eu morresse agora? Qual teria sido minha utilidade? É nesse momento que ele toma uma decisão: vai treinar. Se não for para vencer, será para sobreviver. Veilin não consegue esconder a animação no rosto e o apoia a seguir esse caminho, reforçando que aprender a se defender já é um ótimo começo. Enquanto isso, o mais velho, sem muita empolgação, sugere: ele simplesmente pode se tornar um funcionário público e contratar um artista marcial habilidoso. Finalizando a comida, decidem que é hora de visitar a mãe. Ao entrar no quarto, a mãe, visivelmente debilitada, os recebe com um sorriso fraco. Ela fica feliz ao vê-lo. Liang, quando voltou? Ela pede ajuda para conseguir levantar o corpo, mas só esse pequeno esforço já revela muita dor em seu rosto. Liang, percebendo isso, corre até ela e a abraça. Fala que retornou porque estava preocupado com sua saúde. Ela, querendo esconder o que estava sentindo, diz que não é nada grave. Você não precisa se preocupar a ponto de perder tempo dos estudos para me visitar. Mas logo ele nota que algo está errado. Sua respiração está pesada. O pulso, fraco. E o instinto de médico, da vida passada, desperta com força. Ele começa a examiná-la. Com atenção, procura o foco da dor. Pensa em possibilidades. A região do abdômen direito, talvez o fígado. O toque clínico confirma sua suspeita. Se for realmente o fígado, pode ser grave. Mas, antes que prossiga, a mãe grita de dor. E a tensão explode. Um de seus irmãos o interrompe com fúria. O que acha que está fazendo? A situação fica caótica, mas o protagonista não recua.
Afirma com segurança que estudou medicina. Que sabe o que está fazendo. Diz que enquanto estava em Seoju, leu muitos livros médicos. Veilin explode de raiva. Está tentando bancar o médico só porque leu alguns livros. O irmão mais velho, mais observador, lembra do que o Sr. Wang falou sobre o ocorrido com os bandidos. Você realmente tratou as pessoas feridas durante o conflito? A revelação choca Veilin. O irmão mais velho continua. Ouvi dizer que você salvou um homem que estava com o estômago aberto. Ele estava à beira da morte. Veilin, espantado, rebate. Isso é impossível. Ninguém com o estômago aberto consegue. Antes de terminar, Liang o interrompe. Eu fiz isso. Espantado, Veilin o olha de uma forma que nunca olhou antes. Uma mistura de medo e admiração. Coçando a cabeça, meio desconcertado, Liang diz. Espero que aquele homem esteja vivo. Fang, escutando isso, pergunta. Ele ainda pode morrer. O protagonista responde com firmeza. O estado dele era crítico. Mas, com os conhecimentos que adquiri, tinha a obrigação moral de tentar salvá-lo. Com essa fagulha de confiança, ele reafirma. Se houver a menor chance de salvar alguém, não vou poupar esforços. Sua determinação deixa os irmãos constrangidos por terem duvidado dele. O irmão mais velho, tímido, admite. Sua determinação é igual à de um médico. Nosso doutor pensa, sem dizer em voz alta. Isso é porque eu era um médico na minha vida passada. Então o irmão mais velho, que antes duvidava, se rende. Examine a mãe. Com cuidado e calma, ele inicia o exame. Pergunta pelos pontos de dor, observa reações. A dor se concentra num ponto específico. Não é o estômago. Nem o fígado. Mas os olhos dela estão amarelados. Icterícia. Ele testa outra região e alerta. Dessa vez pode doer. E a dor vem forte. O grito da mãe confirma sua teoria. É colecistite. Inflamação da vesícula biliar. Os sintomas combinam. A mãe vem sofrendo há meses com dores, mas ninguém percebeu a gravidade. Ele pensa. Se estivéssemos em minha época, isso seria resolvido com uma cirurgia simples. Mas não há essa opção aqui. A mãe, em tom fraco, tenta tranquilizá-lo. Diz que está tomando o remédio que o médico receitou e que logo ficará bem. Mas ele sabe que não vai. Essa não é uma doença que pode ser tratada com chá e esperança. E então, algo inusitado acontece. O conhecimento esquecido começa a fluir. Visualiza mentalmente as ervas, seus usos, os tratamentos. O conhecimento adquirido pelo antigo dono daquele corpo. Mas ele precisa de mais. Então pergunta ao irmão se ainda tem a receita que o médico passou para a mãe. O irmão mais velho, sem perder tempo, vai até o cômodo para buscar a receita. O protagonista analisa. Ginseng, raiz de angélica, alcaçuz, chifre de veado. Tremendo de raiva, percebe que o médico não passa de um charlatão. Desanimado, fala com os irmãos. Esses ingredientes são inúteis para esse caso. Volta-se para os irmãos e explica. A vesícula da mãe está cheia de pedras. A dor vem disso. Eles duvidam que ele possa saber disso só com um toque. Mas ele insiste. Tenho certeza. O que devemos fazer? Perguntam. Liang responde. Goivo, ou a água fervida da seda de milho, podem ajudar a aliviar a dor, mas é só paliativo. Veilin então pergunta. Tem outra solução mais eficaz? Sem olhar para o rosto do irmão, sabendo o que está por vir, ele responde. A melhor solução seria remover as pedras da vesícula. Veilin explode de animação. É possível fazer isso? É. Mas, precisaria abri-la. O impacto é imediato. Eles mal acreditam no que ouviram. Uma cirurgia. No meio da era Joseon. Sem bisturis modernos. Sem anestesia. Sem equipe. Só ele. Um garoto. Mas com a alma de um cirurgião. Agora, tudo está nas mãos dele. Tentando explicar aos irmãos, Liang diz, no ocidente, os médicos abrem o abdômen com uma faca, e removem tudo de dentro. Ao ouvir isso, seu irmão reage incrédulo. Isso é ridículo. Como alguém pode abrir uma pessoa, para curar uma doença? Naquela época, só falar em abrir o corpo para tratar alguém já parecia absurdo, quase um tabu. Para as pessoas comuns, era inimaginável. No entanto, eu não sou uma pessoa comum. O espírito daquele que agora vive em seu corpo traz uma fusão entre passado e presente. Com certeza vou salvar a nossa mãe. Veilin, abrir o abdômen de uma pessoa não significa sua morte. Liang explica, se removermos as pedras e cuidarmos bem depois, a saúde da mãe pode se recuperar. Seu irmão, firme e irredutível, responde, você ao menos está processando o absurdo que está falando. Parem com isso. Essa discussão não leva a nada. Uma prática médica além da Grande Muralha, você disse. Sim, isso é incrível.
Com o rosto sério, ele continua, mas eu nunca ouvi falar sobre isso em nenhum livro. Na realidade, nunca nem imaginei algo assim. Percebendo que a conversa não avançava, Liang ficou aflito. O desespero o fez perder o controle. Ele gritou, cheio de angústia, se deixarmos assim, ela vai acabar morrendo. Vocês estão bem com isso? O som de um tapa ecoa no ambiente. Weilin, furioso, dá um tapa em Liang. Eu te disse para tomar cuidado com o que fala, não disse. Como se atreve a dizer esse absurdo? O tapa fez Liang se encolher, tentando conter a raiva. Fang tenta manter o controle da situação e pede para os dois pararem, mas Weilin rebate, esse moleque não para de falar besteira. Besteira? Ao ouvir isso, Liang perde o controle e fecha os punhos, pronto para desferir um soco em seu irmão. Weilin, pego de surpresa, desvia no último segundo, sofrendo apenas um corte no rosto. Você realmente enlouqueceu? Como se atreve a dar um soco no seu próprio irmão? Agora vai levar mais um tapa para ter juízo. Liang abaixa a cabeça, tentando se proteger do golpe. Mas o irmão mais velho grita, parem. O que acham que estão fazendo? Isso é desrespeito à mãe. Abaixando a cabeça, Weilin diz, relutante, me desculpa, Fang. Esse moleque continua sendo rude. Não importa o quão rude nosso caçula tenha sido. Você, como irmão mais velho, deve argumentar com ele com calma. Reconhecendo o erro, Weilin coloca a mão na cabeça, tomado pela vergonha. Filho, sempre me preocupei com sua impaciência. Já pensou o quão desesperado Liang deve estar para falar disso? Escutando o pedido da mãe, Weilin pede desculpas. E você, Liang? Não importa se seu irmão te bateu, tentou revidar com um soco? Onde aprendeu algo tão horrível? Tomando o controle da situação, a mãe diz, primeiro, vamos seguir a sugestão de Liang. Se a água fervida de seda de milho é melhor que esses remédios caros e inúteis, vamos mudar. Fang começa, se for pelo dinheiro, mas a mãe o interrompe, não é isso. Se Liang disse que a medicação não serve, eu quero acreditar nele. Dizendo isso, a mãe pede para todos saírem do quarto para que ela possa descansar. Seguindo seu irmão, Liang pensa, preciso realizar a cirurgia na mãe, custe o que custar. Mas antes, preciso conseguir as ferramentas certas. Se nada for feito agora, algo irreversível acontecerá. Se não conseguir convencer meus irmãos, vou ter que fazer escondido. Weilin vira para trás com um sorriso no rosto e chama seu irmão. Liang reage surpreso. Desculpe por ter te batido. Depois de ver que a condição da mãe não melhorou, fiquei no meu limite. Não, Weilin. Parece que fui muito insensível. Ah, moleque. O propósito, aquele seu soco de antes, foi muito bem dado. Quase que me acertou. Confiante, Liang faz uma proposta ao irmão. Acho que deveríamos praticar hoje, não. A proposta pega Weilin de surpresa. O quê? Não é divertido só lutar do jeito que é. Então que tal, se o vencedor da nossa luta ganhar um favor? No pátio, Liang começa a se alongar, enquanto os irmãos o observam. Despreocupado, ele ri, enquanto o irmão mais velho pede para não pegar pesado com o caçula. Weilin pergunta, está assim por causa do que aconteceu no festival de primavera? Não se preocupe com isso, eu só estava pensando em aprender as artes marciais, e você é o melhor mestre que eu conheço. Você deve ter finalmente percebido o verdadeiro valor de seu irmão, estudando em Seujo. Muito bem, vamos começar com isso. Embora não funcione com meu estado, minha condição física é boa, então vale a pena tentar. Pode vir. Feng, por favor, espere um pouco. Vou terminar isso logo. Enquanto isso, Liang se prepara do outro lado da quadra. Bom, é agora. Um ataque deve ser feito de repente. Liang avança rapidamente para desferir um soco em seu irmão. No entanto, Feng apenas levanta a perna e atinge seu irmão na barriga. Liang voa longe. Mentalmente, Liang pensa, quando foi que eu não vi os movimentos dele. Feng pergunta, o que foi isso? Isso foi muito simples para um ataque surpresa. Com raiva, Liang fala, eu com certeza vou te dar um socão. Enquanto isso, Feng observa a luta dos dois, entediado. Com o passar do dia, Liang, exausto no chão, pensa, ele tá num nível diferente do meu. Já vai desistir, Aninho? Então eu ganhei a posse, não foi? Do que você tá falando? Ainda não acabou. Rapidamente, podemos perceber outro chute de Vine em direção a Liang. Desta vez, ele conseguiu defender. De repente, Liang observa uma oportunidade. O outro pé dele, é ali, o ponto fraco é ali.